Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o João Jedi e hoje a gente vai ter um vídeo mais opinativo, né? Um bate-papo. A gente vai conversar aqui sobre o Sith que poderia derrotar facilmente Palpatine e Darth Vader. E se você tem familiaridade com a Velha República e com o universo expandido Legends, que por sinal é o tema desse vídeo aqui, você já deve ter ouvido falar de Vitiate, ou Vitiate aqui no Brasil para os íntimos. Vitiate foi um Lord Sith muito poderoso da Era da Velha República. E ele conseguiu muito do que Palpatine sempre sonhou em conseguir adequadamente, e ainda mais, ele expandiu o Império Sith e o território do lado sombrio de tal maneira que eu acho que deixaria Darth Sidious com inveja. Então eu quero falar sobre esse personagem porque a gente está numa grande toada de Star Wars necessitando um retorno, por assim dizer. Eu acho que a Velha República é um antro de histórias que podem ser exploradas pela Lucasfilm em filmes e séries. E teve mais recentemente, né, o rumor de que uma série da Velha República está em produção, assim como uma série da Mara Jade. Eu vou deixar aqui o card da Velha República aqui em cima para você conferir. Aí eu acho que a gente pode conversar sobre esses personagens, levantar essas questões, vocês comentarem aqui enquanto eu estou conversando, né? E ao mesmo tempo deixar o seu like, porque isso fortalece o canal, faz com que mais gente participe da nossa conversa aqui sobre Vitiate, né? Então vem comigo que eu vou expor aqui os meus pontos. Por que eu acho que Vitiate, ou Valkorion, ou Imperador Sith, ou enfim, os 354 nomes que esse personagem tem, poderia humilhar Darth Sidious e Darth Vader. Eu acho que muito do que a gente discute sobre o Darth Sidious e sobre o poder dele está principalmente no que ele conquistou, né? O Darth Sidious ele foi talvez o único Sith, se não me engano, né, no Legends e no Canon também, que conseguiu a total obliteração da Ordem Jedi. Claro, vocês podem discutir, sobrou um ou outro. É verdade, sobrou um ou outro, né? Ele ainda deixou uns gatos pingados por aí. Mas eu ainda acho que o Darth Sidious, ele chega a ser tão poderoso, sim, principalmente no cânone, porque a gente não teve tantos exemplos no cânone de Siths tão poderosos assim. E outra, o Darth Sidious, ele sim conseguiu destruir a Ordem Jedi, mas se a gente parar para pensar, o governo do Darth Sidious, o governo de Palpatine, foi muito curtinho. Vamos arredondar ali o momento em que ele ascende como chanceler da República, que foi cerca de 32, 28, algo assim, antes da Batalha de Yavin. Não, 28? Tô maluco. 19, né? Não, 19 antes. Mas, enfim, humanas. O que eu quero dizer é o seguinte, do Império Galáctico até o fim do Império Galáctico, da fundação ali, é muito pouco tempo. Você tem 19 anos até a Batalha de Yavin, depois você tem mais um ano até Império Contra-Ataca e 3 anos até Império Contra-Ataca e 1 ano até Retorno de Jedi. Então são 4 anos, 23 anos de Império Galáctico efetivamente formado. É pouco tempo, não é não? Não é pouco tempo para um Sith ter governado a galáxia nesse primeiro Império Galáctico? Eu considero que sim. Principalmente em uma história que tem milhares de anos, milhões de anos, que percorrem a galáxia de Star Wars nas civilizações, no lado sombrio, no lado da luz, nos Sith, nos Jedi, Mandalorianos e por aí vai. E é por isso que a Era da Velha República é tão rica de histórias. Porque tem personagens como Vitiate, que podem engrandecer a régua de poder de Star Wars e principalmente, se vier para o cânone, pode engrandecer as histórias de Star Wars. Se você quiser um vídeo mais completo sobre a história do Imperador Sith, a história de Vitiate, Valkorion e por aí vai, pede aqui nos comentários que eu posso fazer uma história completa dele. Porque aqui a gente vai passar bem rapidinho pela história do Vitiate, né? Ele nasceu não como Vitiate, Vitiate era o nome Sith dele. Ele nasceu como Tenebrae, ou Tenebrae, né? E ele foi tão poderoso que chamou a atenção do Marka Ragnos, que era o Dark Lord of the Sith da época, né? Ele era o Lorde Sombrio de Sith da época. O Vitiate, ou melhor antes, né, o Tenebrae, ele matou a família dele, ele desafiou o pai Sith dele, ele era um filho bastardo, então imagine que numa sociedade de castas como os Sith originais, que era a espécie Sith, que inclusive tem vídeo aqui em cima no card para você conferir, ele devia ter sofrido bastante.
E ele foi tão poderoso que ele conseguiu obliterar a família dele, ir até Marka Ragnos, e Marka Ragnos aceitou Tenebrae como um dos seus, e assim deu o nome Sith dele de Vitiate, né? Vitiate, à medida que ele foi ficando poderoso e ele não se envolveu na grande guerra do hiperespaço do Naga Sadow, que foi derrotado, ele começou a testar umas feitiçarias de lado sombrio. E uma coisa ele conseguiu muito facilmente, uma coisa que Palpatine lutou para conseguir. Ele conseguiu o poder de transferir a sua essência entre seres, e mais do que isso, ele conseguiu praticamente a imortalidade. Ele absorveu 8.000 Sith e milhares, milhões de seres de um planeta e conseguiu, com isso, preservar uma energia do lado sombrio tão grande que deu a ele praticamente a imortalidade. Então o que o Palpatine tanto tenta, tanto no Legends quanto no Canon, ele conseguiu assim, velho. Ele conseguiu muito facilmente. O Darth Sidious, ele tentava essa tecnologia, por assim dizer, de preservação da sua vida no Legends, muito por conta, claro, do que ele aprendeu com Darth Plagueis, e também no Canon, o que a gente viu dele tentar manter a sua essência naquele corpo decrépito, ao ponto dele transferir, né, para outros corpos, enfim, o Império Galáctico tentando clonar o Darth Sidious de uma forma ou de outra, que é o que a gente tem acompanhado nas histórias agora da Era da Nova República de Mandalorian. No Legends, no caso, a gente teve a história do Dark Empire, né, o Império do Mal, que também tem vídeo aqui em cima para você curtir e assistir depois. Então, assim, o Sidious tentou, é aquele candidato competente, compete e nunca ganha, sabe? E o Sidious tentou muito transferir a sua essência. No Legends ele conseguiu um pouco parecido com o Vitiate, porque ele tinha os corpos de clone dele, e assim ele transferia a sua essência que morria de um corpo para o outro. Os corpos não aguentavam a essência dele do lado sombrio, e por isso ele precisava de um Skywalker, né? Se não me engano foi o Ben Skywalker, não me lembro agora, desculpa, tá, gente? Mas ele precisava de um dos descendentes da família Skywalker para transferir a sua essência para o bebê e assim ele viver novamente, né? Viver definitivamente. É isso, velho, o Vitiate conseguia milênios antes. E conseguiu, assim, como tirar doce de Youngling, sabe? Foi muito fácil para ele. Outro ponto que eu quero trazer é o plano... Caiu um copo aqui, é o Vitiate. Outra coisa que eu quero trazer é o plano maligno de Vitiate de milênios. Olha só, o Vitiate, ele se escondeu dado momento, né? Ele teve que se exilar nas regiões desconhecidas da galáxia e foi quando ele foi descoberto pelos Jedi, no caso, por Malak e por Revan. Antes disso, Vitiate conseguiu manipular a galáxia e os Mandalorianos para ter as guerras Mandalorianas. E isso sem estar à frente. O Darth Sidious, ele estava ali correndo um risco gigantesco, porque por mais que ele manipulasse os dois lados das guerras clônicas, ele estava diretamente no front. Era a persona do chanceler Palpatine de um lado, e para os separatistas do outro era o Darth Sidious, claro, também contando com o Darth Tyrannus, né, que era o Conde do Khan. Então, ele não se ocultou tanto. Já o Vitiate não. O Vitiate conseguiu manipular EAD, eu brinco dizendo que é EAD, à distância, sabe? Ele conseguiu manipular a galáxia do home office, basicamente. Esse era o poder do cara. Manipulou a galáxia do home office, velho. E assim, ele pensou em expandir a sua mente maligna de absorver essências da galáxia, né? Antes ele absorveu a essência de vários Sith de um planeta inteiro. Ah, por que eu não posso fazer isso pela galáxia inteira? E aí ele começou a fomentar esses conflitos. As guerras mandalorianas foram um desses conflitos. E depois, quando ele conseguiu converter Malak e Revan para o lado sombrio da força, as grandes guerras civis Jedi também foram isso. A Guerra Civil Jedi foi uma forma de Vitiate espalhar a influência dele usando portabilidade. Ele usou Darth Revan e Darth Malak como seus asseclas, praticamente, né? Obviamente as coisas saíram do controle, né? O Revan voltou para a luz, o Malak ficou trelelé da cuca, o Vitiate precisou também transferir a essência dele mais uma vez. Novamente, se você quiser que eu fale do Vitiate com mais detalhes, comenta aqui embaixo, tá? Que eu posso trazer um vídeo de história completa, mais organizadinho, editadinho, daquele jeito que vocês adoram, tá? E deixa seu like aí, na moral. Então, acho que por ele conseguir manipular as coisas EAD,
dá aí um ponto positivo para ele ser mais perigoso que Darth Sidious, para ele ser mais poderoso que ele. E aí ele ainda conseguia, nessa transferência de essência, criar novos corpos, dominar novos seres, que foi o caso do Valkorion, né? O Império do Valkorion foi fomentado nisso. E aí o Vitiate tentou uma abordagem diferente, né? A partir dos descendentes da família Valkorion e etc. E era um ser extremamente poderoso, que deu um trabalhão na Era da Velha República para os Jedi e até mesmo para os Sith remanescentes, sabe? Era esse nível de poder do Valkorion, do Vitiate, do Tenebrae, Imperador Sith ou, sei lá, Claudinho, como você quiser chamar o Vitiate, de tanto nome que ele tem. O Darth Vader, por outro lado, a gente falou mais do Darth Sidious aqui, mas acho que é porque do Darth Vader a gente começa a conversar de uma maneira mais fácil, né? O Vader, ele era muito poderoso. Só que, olha só, vou trazer uma problemática aqui, e isso até rende vídeo no canal, se você quiser, comenta aqui embaixo. O Vader do Legends é muito mais fraco que o Vader do Canon. Segurou essa informação? Por que eu acho isso? No Legends, o Darth Vader é humilhado por todo mundo. Lembra do Starkiller? Que, por sinal, eu tô doido pra fazer um vídeo de história completa dele. O Starkiller era isso. Starkiller humilha o Darth Vader. No Canon a brincadeira é diferente. Apesar do Obi-Wan amassar o Vader em várias ocasiões no Canon, eu acho que o Vader, ele dá muito mais medo e impõe muito mais respeito no Canon. Olha a cena final de Rogue One. Olha o Vader andando no vilarejo em Obi-Wan Kenobi e fazendo quiropraxia com os pescoços lá da população do vilarejo, né? Eu acho que o Vader do Canon ele impõe mais respeito. Então, se a gente for colocar Vader Legends, Vader Canon contra o Vitiate, vamos lembrar também que o Vader é apenas uma porcentagem do que ele poderia ser. Porque ele tem o tempo todo que usar a força do lado sombrio para poder sobreviver, além dos equipamentos, da aspirina gigante, que é a armadura dele, né? Por conta de todos esses detalhes, o Vitiate, e ele conseguir transferir a essência quando ele está ferido, quando ele precisa trocar de corpo, faz com que ele seja um personagem que provavelmente derrotaria o Vader facilmente, tá? Eu acho que ele conseguiria, sim, segurar uma onda contra o Darth Vader e terminar com o nosso maior Lord Sith, o meu personagem favorito de Star Wars. Ó, eu tenho muito Darth Vader aqui na minha sala, tenho na minha casa, né? Então, assim, é o meu Sith favorito. Mas eu acho que num combate contra o Vitiate, eu acho que ele vai de base. O Vitiate chega no vem tranquilo e o Vader vai de calma aí, calma aí. Entendeu? Um outro ponto que eu acho que é para terminar aqui, muito importante, é o fato de que toda a história do Vitiate se passa em milhares de anos. São o quê? 1.300 anos, eu acho? É tempo, é muito tempo. Eu preciso averiguar essa informação melhor, tá? Mas são milhares de anos, 1.300 eu acho. O Palpatine foi muito rápido, velho. O Palpatine foi praticamente o tempo de vida dele. A expectativa de vida dele. O Darth Vader morreu jovem. O Vitiate conseguiu influenciar a galáxia, guerras, Jedi, Sith, Mandalorianos, absorver energia Sith de planetas, de seres e mudar de corpo por eras. Por eras. Então por isso que eu acho que ele seria um personagem muito complicado do Darth Sidious e do Darth Vader enfrentarem, e por isso que eu acho que ele pode ser um personagem muito interessante como vilão para histórias da Velha República que a gente pode ter em breve, eu espero, né, em Star Wars. Então, se a gente tivesse uma trilogia da Velha República ou séries em volta desse período da Velha República, o Vitiate como essa ameaça oculta, como esse... Eu já vi textos aqui comparando o Vitiate como o Galactus de Star Wars. Essa entidade superpoderosa, comedora de planeta. Na verdade, o Darth Nihilus, né, o Darth Nihilus, ele é mais comedor de planeta no caso. Mas o Vitiate, ele é comparado ao Galactus da Marvel. Imagina um ser poderoso desse como vilão de Star Wars. Claro, agora a gente está em Ahsoka, né, com o Baylan Skoll investigando os deuses de mortes. Tem o rumor de que Abeloth, que é a mãe, né? Tem o pai dos deuses de mortes, tem a mãe dos deuses de mortes. Então,
Abeloth pode aparecer em Ahsoka. Rumores, teorias e afins. Pode ser isso que o Baylan Skoll quer destravar. Aliás, eu gostaria muito de falar disso no canal. Comenta aqui embaixo se você quer ver também. Então, a gente tem esses seres superpoderosos em Star Wars, no Legends, e que podem aparecer no cânone, que podem sustentar como vilões ocultos de uma história de Star Wars que precisa ser contada. E o Vitiate está aqui, na minha defesa, aqui no canal Diário Rebelde, como esse personagem que seria muito interessante da gente ver no cânone, e especialmente em histórias de série ou de filmes, trilogia, por exemplo, ou uma saga inteira da Velha República nos cinemas. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo, tem mais conteúdo do Diário Rebelde para você assistir aqui no canal, que a força esteja sempre com você, e vamos conversar, vamos falar mais Star Wars.